Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui você conhece pessoas incríveis e agilizadas que vão inspirar você na sua vida, no seu negócio, na sua carreira. A convidada de hoje é a Carol Costa, que é a fundadora e proprietária do Potencial Pleno Escola de Negócios, e ela vai falar mais pra gente sobre esse nome e essa empresa poderosa que ela tem. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu que agradeço estar aqui, Camila. Prazer enorme conversar contigo e com essa galera linda também. Bora nos inspirar juntos, né? Porque, querendo ou não, toda vez que você compartilha a sua história, toda vez que eu compartilho a minha história, eu posso inspirar alguém, mas conhecendo um pouquinho da tua história também eu me inspiro e assim a gente vai mudando esse mundão. Exatamente. Você sabe que uma coisa legal do pessoal que vem aqui pro podcast, eles, quando vai ao ar, não sei quando você vai receber esse podcast aqui, mas quando vai ao ar, a pessoa se ouve falando e muito feedback que eu tenho, eu falo, poxa, eu tava me ouvindo e eu tive uma sacada e eu tive um insight. Então, realmente, né, da gente ouvir outra pessoa, mas depois se ouvir também é um baita de um exercício, né? Super concordo. Eu tava num podcast esses dias atrás gravando e aí eu falei, nossa, faz tempo que eu não conto essa história, hein? Meu Deus, você resgatou lá do fundo do baú uma história que eu não contava sobre a minha jornada empreendedora há, sei lá, uns 10 anos. A gente quer saber, né, gente? Daqui a pouco. Para tudo. Mas pra gente começar, o nome da tua empresa, Potencial Pleno. E até você foi falando disso, eu falei, poxa, esse nome, mas por que esse nome? De onde que surgiu a ideia? Foram 2 momentos, Camila, que a palavra potencial me pegou um pouquinho mais, né? O primeiro momento, eu empreendi muito cedo, com 16 anos eu abri minha primeira escola de inglês, né? Fui English teacher por bastante tempo, sim, também, né? E quando eu abri a escola, eu ouvia muito, como eu era bastante jovem, eu ouvia muito, nossa, você tem muito potencial, você tem muito potencial, nossa, que bacana, quanto potencial. E sempre ficava no meu pano de fundo, bacana, eu tenho muito potencial, mas e se eu não usar esse potencial, né? E aí com o passar dos anos, eu fui estudando a parte de desenvolvimento pessoal, para voltar para os meus liderados na época da escola de inglês e aplicar com eles. E uma vez eu fui num treinamento e o treinador falou assim, olha, se você hoje partisse, se você morresse hoje, quantos % do teu potencial você acredita que você teria usado? E aí eu falei, meu Deus, essa é uma excelente, parabéns pela pergunta. E eu coloquei na folha lá de papel 50%. Isso faz uns 10 anos mais ou menos. E esse 50% ele ficou comigo. E aí quando você entra no mundo do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, treinamentos, não sei se aconteceu com você também, puxa, vem outro, que vem o outro, que vem o outro, e aí no meio do caminho eu acabei me inscrevendo para um evento do Tony Robbins nos Estados Unidos. Ah, só deles. Só de repente de Deus, assim, né? Tipo, treinamento do Deus do desenvolvimento. Foi uma coisa muito de Deus mesmo. Eu fui num evento, fórmula de lançamento, lá em 2015. E aí, lá eu conheci a Laura e a Tami, que representavam ele aqui no Brasil, e elas estavam com um stand vendendo os ingressos do Tony. Eu fui, mas eu não podia na data, era março. Eu só podia em novembro. Mas, como elas estavam ali, eu comprei o ingresso delas, do evento delas. Fui no evento e falei, cara, eu acho que é isso aqui que vai ser legal pra mim. E eu fui no evento do Tony. Nesse evento, no meio do caminho lá, no pula e tal, e o Tony com aquela energia incrível, né? Ele fez uma pergunta. Qual é 3 crenças que você tem que você sabe que de alguma forma podem estar limitando o teu potencial e tal? De novo, né? O potencial. E aí eu coloquei das 3 crenças que na época eu acreditava. E uma delas era de não estar utilizando o real potencial que eu tenho. Né? E aí, numa brincadeira ali, rabiscando o papel, eu escrevi potencial, pleno, potencial. E eu guardei esse papel num journal e deixei. Isso era final de 2016. Eu tinha acabado de fazer minha transição, tinha vendido a escola de inglês, estava entrando na jornada para a escola de negócios, né? E eu guardei. Em 2016 passou, 2017 eu trabalhei normalmente, prestei consultorias, comecei nessa jornada de ensinar empresários a venderem mais, virem melhor. No final de 2017, eu estava no evento do Tony novamente. Falei, cara, eu acho que eu quero montar uma escola de negócios. O que eu quero mesmo é não trabalhar com consultoria, trabalhar com treinamento. E voltando embora, minha sócia, minha irmã, falou, olha, mas vocês dão um nome a essa empresa. Essa empresa não precisa de um nome. Eu falei, mas ainda não sei que nome, que a gente vai trabalhar com resultados. E hoje é a escola de resultados, a gente fez um rebranding, né? Nesse dezembro, eu estava mudando de casa. Estava saindo de um apartamento e indo para uma casa. No meio das mudanças, veio aquele journal de um ano anterior. Eu peguei a folha, estava escrito lá, Potencial Pleno. Falei, nossa, olha que nome bacana para uma escola. Registro.br, Potencial Pleno. Putz, já tá livre, potencialpleno.com.br. Esse é o nome. Aí eu liguei para ela e falei, seguinte, já achei o nome da marca, é Potencial Pleno. E vai ser uma escola de negócios, resultados, a gente vai trabalhar com donos de negócio, donos de vida, dono do seu nariz. E ali começou a história da Potencial Pleno.
Que massa. Gente, olha só como nada é por acaso, né? Por mais que a gente ouça, nada é por acaso. Pois é, precisou passar por esses encontros, precisou você ouvir e se incomodar que o teu potencial, você é o que você vende, né? Exato. Você olhar pra você e falar, poxa, acho que eu não tô usando tudo que tem aqui dentro. Por Essa é que uma pergunta não que eu sempre usar faço. isso? Não é? Ainda volta pra você esse questionamento, essa dúvida? Volta porque é sempre uma evolução, né? Na época, era uma coisa que eu precisava evoluir, hoje é outra coisa. Então, eu falei, puxa, quantos por cento será que eu tô vivendo hoje? Será que já não tá mesmo no mesmo 50%, só que um novo 50%, porque a régua subiu? Porque essa coisa do empreendedor, o empreendedor, ele tem essa insatisfação interna. Eu não sei se acontece contigo. Que nunca, nossa, tá maravilhoso. Quem hora de fora fala, nossa, caramba, Camila, Carol, que incrível que vocês fizeram. Mas dentro tá assim, poxa, podia ter sido melhor, hein? Acho que eu vou dar um próximo passo aqui para ser melhor. Só voltando um pouquinho no nome, algo que sempre me pega com relação ao potencial pleno é que quando a gente foi registrar a marca, eu entrei no INPI para registrar a marca, né, junto com um escritório que estava ajudando a gente na época, e já tinha uma pessoa que tinha dado a entrada para registrar um nome. E essa pessoa não tinha pago o último boleto, ou não tinha feito a última fase, né, que são várias fases, demora um tempão, a última fase. E aí a gente deu a entrada para o nome, e que se porventura até a gente chegar na mesma fase que ele tivesse pago, caía nosso processo. E caso ele não tivesse pago, a gente recebia o registro da marca, e nós recebemos o registro da marca, né? Então, eu sempre fico pensando, também na vida empreendedora, eu me coloco no lugar desse empreendedor. Inclusive, se ele está me assistindo, eu sinto por isso, mas chegamos primeiro. Né? No caso, por segundo, aí passamos no primeiro, né? Que ótimo. Tenso, né? Tenso. Eu sei, porque eu posso falar isso que já aconteceu comigo. Eu tive uma ideia, aí não registrei, aí outra pessoa que ouviu a ideia registrou, e aí fiquei fula da cara na época. Mas águas passadas. É timing. Tudo é timing. Super. Dentro do empreender, se você não utiliza o teu timing, tive a ideia, registrei a ideia, levei até o final, começo, meio e fim, perdeu. Exato. E aí pode aparecer, puxa, mas e se... Não tem como a gente saber. Quantas ideias as pessoas têm, né, Carol? Você foi falando disso, eu fui pensando, quantas conversas a gente tem ou já teve na vida com os nossos amigos, os nossos pais. A gente tá lá num almoço e tem uma baita de uma ideia que você fala, nossa, seria tão legal. E acaba aí, morre. Acaba o almoço, acaba o café, acaba tal coisa e você não leva adiante. E eu fico pensando quantos potenciais não são desperdiçados, né? Com uma coisa que veio de você, uma coisa que tem a ver com a tua história, uma coisa que você, na tua mente, faz super sentido, só que se não materializa, não adianta nada, né? Fica só no mundo das ideias. E ideias, todos nós temos ideias brilhantes todos os dias. E isso compõe o potencial que cada um tem. Mas é somente a ação que cura tudo, que cura o medo, que cura a incerteza. É somente colocando em prática que você vai saber, deu certo, ou pelo menos deu errado, e eu tenho certeza que realmente é esse caminho que eu não quero ir. Quando eu comecei com a P2, como eu chamo a Potencial Pleno, quando eu comecei a P2, eu pensei, puxa, eu vou para a consultoria. Porque já era algo que eu estava trabalhando, eu tinha alguns colegas... As pessoas já te pediam isso? Da onde que você sacou assim, não, eu vou atrás, ou você percebeu que você era requisitada nisso? Aconteceu um momento em 2012, mais ou menos, que eu já tinha uma trajetória com a escola de inglês há um tempo, e eu fui para os Estados Unidos levar minha sobrinha, ela tinha feito 15 anos, para a Disney. Inclusive, foi uma viagem incrível com ela e tal. E quando a gente estava lá, era bem época de Black Friday. E a Black Friday não é o que é a Black Friday hoje. Então, quando eu voltei, eu tinha uma escola na região metropolitana aqui de Curitiba. Quando eu voltei, eu falei, não, olha que legal, é Black Friday, lá foi incrível, eu comprei um monte de coisa. E eu já fazia planejamento estratégico com o meu time. A gente sempre saía para um hotel, para algum lugar, para planejar o ano seguinte da escola. Num desses momentos de planejamento estratégico, a minha coordenadora pedagógica, que hoje é a proprietária da escola, nós fizemos a transição, ela comprou. Ela falou, por que a gente não faz uma Black Friday? Os nossos clientes sempre querem desconto no livro. Eu não sei quantos donos de escola de inglês te acompanham aqui, mas quem é franqueado entende o que eu vou dizer agora. Não tem como dar desconto no livro, que é material. Você compra o material didático da tua franqueadora e tal. A gente começou a fazer conta, nós percebemos que o 20% de desconto que a gente dava nas aulas, porque do pacote o desconto máximo era 20% nas aulas de inglês, equivalia a 50% de desconto no material didático. Então a gente fez uma mudança de discurso, de narrativa. Ao invés de dizer, no livro não tem desconto, a gente diz, na Black Friday, nós fazemos somente na Black Friday 50% de desconto no material didático. No material ao invés das aulas. Dava uma diferença muito pequena de valores para nós.
a gente veio acumulando. Hoje eu sei, gatilhos mentais, Antecipação. escassez, antecipação, tal. Hoje eu sei. Mas na época eu não sabia era de nada. Então, era janeiro e a pessoa dizia, tem desconto no material para pagar à vista? Só na Black Friday. O que é Black Friday? E a gente explicava que era Black Friday, tinha tudo a ver com a escola de inglês e tal. Isso foi janeiro, fevereiro até novembro. Em novembro, na época da Black, eu fui fazer uma viagem para Porto Alegre. Eu já tinha um time muito antenado, organizado, tinha coordenação, gerência. Então, eu já não precisava estar na escola 100% do tempo, né? Até por uma questão de gestão, que eu fui entender que isso que era o que a galera me procurava depois. Eu estava em Porto Alegre e não tinha Instagram, tinha Facebook só na época. 8 da manhã, a minha secretária mandou uma mensagem. Carol, consegue me atender? SMS, tá? SMS. Consegue me atender? Consigo. Eu atendi a ligação dela, ela falou, tem fila aqui na porta. A gente não sabe o que fazer. Fazemos senha, a gente recorta uns papéis aqui, faz senha e tal. E a gente fez senha, nós fizemos 100 matrículas num dia, em um único dia, nesse momento. E a gente teve que abrir para o dia seguinte, que era se fazer só na sexta-feira, nós abrimos para o dia seguinte, porque houve uma reclamação no Facebook, que ele chegou 8 da noite, ficou 40 minutos esperando e tal. A gente abriu no sábado e fizemos mais 100 matrículas. Então foi um boom, para mim foi um choque na época. Meu Deus, esse negócio funciona. Eu fazia 200 matrículas em 6 meses. Nossa, daí com essa ação... 200 matrículas em 2 dias para a escola presencial, física, trabalhando com 4 pessoas no balcão, atendendo e tal, foi uma revolução para nós. Quando eu voltei de viagem, e eu cheguei na escola para ver como é que tinha ficado, aquela alegria toda, a gente tinha vendido uma galera de livro, feito contrato anual, uma festa. Uma semana depois, eu recebi um telegrama. Para quem não sabe o que é telegrama... Gente, a gente tá falando uma linguagem arcaica, SMS, arcaico, telegrama. Deus, eu tô me sentindo uma senhora... Mas enfim, eu recebi um telegrama solicitando uma reunião em São Paulo que minha franqueadora queria falar comigo porque eu não tinha seguido o contrato de franquia para uma campanha. Eu tinha feito a Black Friday, mas não era parte da campanha da franqueadora. E ali eu comecei a entender que até aquele ponto eu tinha o perfil de franqueada. E a partir daquele ponto, quando eu comecei a estudar marketing digital, quando eu comecei a estudar novas formas de abordagem, quando eu comecei a estudar novas formas de vender, novas formas... Enfim, eu percebi que, opa, tem como fazer diferente aqui. Daí eu queria fazer diferente, mas eu tinha que... Aí na franquia não rola fazer diferente. Exato, não rola fazer diferente. Tem todos os benefícios da franquia, eu só pude perceber depois que eu criei minha própria empresa. Quando eu criei assim, nossa, eu quero criar uma logo. Meu Deus, não é só mandar, por favor, gostaria de ter... Você precisa sair da sua cabeça, você precisa criar. Tem os benefícios, e aí eu entendi que ali começava a minha jornada para a saída da franquia. Sim. Isso foi em 2012, eu entendi, então toda vez que precisava de uma campanha, ia para autorização, a gente começou a ter alguns conflitos. Em 2013 aconteceu um fato interessante, eu fui no Sebrae, Sebrae é um grande parceiro nosso hoje, né? Nós somos credenciados do Sebrae. Eu fui numa Sebrae Tech. Aleatoriamente, eu costumo dizer deucidência, né? Deus vai com a minha cara. E aí, de vez em quando, certo? É aquela Teu brother. É meu brother. Eu passei numa porta, entrei, eu sentei, vou assistir essa palestra aqui, nem sei do que é e tal, sentei. Entrou um rapaz e falou, olha, mercados que não vão crescer daqui para o futuro, não vão evoluir. Primeiro, escola de inglês. Eita. Pegou. Eu falei, meu Sentei Deus. na mesa certa aqui. Falei, meu Cheguei Deus, na como palestra assim? certa. Como assim? O negócio vai acabar? Segundo, agência de viagens. E eu tinha uma agência de viagens que atendia os meus clientes para intercâmbio, para viagens para Disney, enfim. Veio um soco do lado e outro do outro. E eu falei, como assim? Daqui 10 anos não vai ter? Não, porque vai digitalizar, vai ter muita coisa online, vai ter... E aí eu comecei a entender o mercado, embora as escolas de inglês presenciais continuam por aí, vão bem obrigada, inclusive a escola que eu vendi vai bem obrigada. Mas ali eu já percebi uma insatisfação minha. Eu já não estava na mesma vibe que eu estava anos antes, trabalhando loucamente na escola. Eu já tinha um time, já não precisava mais ir para a escola. A minha empresa, a gerente e a coordenadora tocavam toda a parte matrículas, financeiro, gestão. E eu fazia parte de indicadores e estratégia. O que hoje também, claramente, eu sei dizer isso com palavras bonitas, Antes né? era tipo, eu faço tudo. Eu lavo, passo e sirvo café também. Exatamente. Entendi. E aí agora eu tenho alguém que serve o café, então eu já não preciso mais servir o café. Não era agora estou saindo do operacional, indo pro tático, a gente né? fica chique, A gente né? fica chique, a linguagem muda. E aí de 2012 a 2015, que foi quando eu vendi a escola, 2016, início de 2016, eu fiz todo um processo de estruturação da gestão, valuation, de como funcionava, de qual era o valor da empresa. E em 2015 eu tomei a decisão de fazer a venda em dezembro. Em 2016, quando eu falei para Carla, que é hoje a proprietária, Carla, eu tô pensando em vender a escola. Ela me disse, eu compro.
Olha só. Porque eu fazia uma gestão aberta já, então ela, como era minha coordenadora, sabia quanto a gente faturava, margem de lucro, prolabore e tal. Então a gente fez uma transição bem tranquila e eu pude ir para consultoria. Por que eu entendi da consultoria? Começou, Carol, como é que você fazia para viajar e a tua galera... A escola não pegava fogo? Empreendedor tirar férias é meio que um sonho de consumo para quem não tem um negócio organizado e tudo mais. Então, só disso já falou, que ela faz de diferente que ela consegue fazer isso. Mas hoje você não atende escolas ou escolas somente. Que tipo de negócios que você atende? Aconteceu que com escola ficou bem mais forte, né? A gente tinha muito know-how com escola de idiomas e eu comecei a atender o pessoal aqui da região metropolitana. Mas o primeiro passo foi entender que essa dor da gestão era uma dor não só para o dono de escola de inglês. E meus pais têm restaurante, então também tinha experiência de restaurante. A gente tinha tido agência de viagens, tinha experiência com agente de viagens. E aí eu fiz uma primeira turma do Faculdade do Dono, que é o meu treinamento principal hoje. E nessa primeira turma eu chamei 5 membros da minha família, e eu consegui fazer 5 vendas dos 5 malucos que sempre tem os doidos da cabeça que compram. Quando você faz uma oferta que nem você, que nem você sabe, nem eu sabia o que eu estava fazendo. E aí teve alguém que falou, quer saber, eu pago. 5, então, a minha família toda empreende, né? Os meus irmãos, enfim, empreendem. Vieram para essa primeira turma. E aí 5 clientes, e eu desenvolvi o método que eu apliquei na minha escola de inglês, dentro da Faculdade do Dono. A gente está hoje na 11ª turma, é um ano de treinamento. E funcionou para 3 pilares, essencialmente, né? Gestão de si, gestão de tempo, não microgerenciamento, evitar o microgerenciamento e tal, gestão de si, mentalidade, liderança e formação de pessoas, porque eu sempre ouvi essa frase do fundador da Rinode, me marcou muito, que é aquele que não forma pessoas se torna escravo do seu próprio sucesso. Ele comentou isso dizendo que a pergunta que tinham feito para ele era como que a galera que trabalha na Rinode é tão fã? Eu não consigo que os meus colaboradores sejam fãs assim da minha empresa e a galera é tão fã. E ele falou, formação de pessoas. Isso, então, o nosso segundo pilar, formação de pessoas, liderança. E o terceiro, processos. Processos de vendas, processos de marketing, processos internos, processos financeiros. Porque tudo gira em gestão de pessoas. Mas você precisa ter uma organização para quais indicadores que são importantes para você. E aí eu formei essa metodologia aplicada a empresas. Qualquer uma, né? Porque você foi comentando disso, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo fala, poxa, eu preciso disso. Exato. Encaixa nisso. E a gente pode pensar desde uma padaria até uma indústria, sei lá, uma madeireira, uma coisa, né, bem maior ou com uma outra pegada. E eu tenho clientes da padaria e da indústria de madeira. Que massa. E muitas vezes eles estão na mesma sala. E a troca entre eles é a maior riqueza. Sim. Eu costumo dizer, eu compreendi ali pela 4ª turma, 5ª turma, que eu era uma facilitadora do processo, mas que a mágica acontecia mesmo entre eles. Porque o desafio que você está passando agora, tem alguém do teu lado que já passou há 1 ano atrás e ele pode dizer, olha, vai por esse caminho aqui. Pega isso que a gente está aprendendo aqui junto, adiciona isso, que você vai fazer isso muito mais rápido. Porque o empreendedor, ele quer fazer... Tem uma velocidade diferente das coisas, né? De ver, das ideias, da visão, o visionário. Então, quando ele encontra alguém que também tem essa velocidade diferente e os dois podem contribuir, é exponencial. Eu não consigo mensurar, até hoje, algo que a gente está buscando mensurar lá na empresa. O quanto de negócios são gerados internamente entre os membros que legal, dos nossos treinamentos e também o quanto que um contribui com o outro. Então, e encontrar uma forma de parametrizar isso e dizer, olha, aqui nessa troca, a gente já alavancou tantos empregos, tanto de faturamento, tanto de vendas. Não pelo conteúdo também, mas pela troca entre eles. Então, são duas coisas diferentes. E acontece dentro, assim, porque às vezes, quando eu que trabalho com professores, com a galera dos cursos digitais, que é um outro tipo de empreendedorismo, você comentou agora da galera estar junto e um contribuir com o outro, né? A riqueza está ali na troca deles. E às vezes eu ouço de pessoas que não querem participar de treinamento em grupo, em mentoria em grupo, porque, eu tenho medo de ser copiado, eu tenho medo de alguém olhar a minha estratégia e fazer igual, eu prefiro que seja individual, né? Então é uma crença, é uma limitação, né? A gente tem do outro lado do balcão, a gente fala, não é por aí. Você tem isso, o pessoal chega com esse tipo de medo, né? De barreira. Sim. E como é que você desenvolve isso nas pessoas?
um dos fatores principais, quando você se torna mentor, então no teu caso, no meu caso, quem está assistindo a gente aqui, quando você se posiciona como professor de professores, como mentor dentro da tua área, né? Então, eu sou mentora de empresários. É natural que alguém vai querer uma proximidade maior com você de 1 a 1. Mas existe um limitador, o limitador da agenda. Então, como que... eu comecei lá atrás, eu comecei cobrando R$300 a minha hora para consultoria. Aí lotou a agenda, foi para 500. Aí lotou a agenda, aí foi para 1.000. Aí lotou a agenda, aí foi para 2.000. Você vai limitando por preço. Mas mesmo assim, ainda vai chegar um momento que vai limitar a agenda. O que a galera não percebe, quando você fala, não, mas eu quero um individual, porque no meu negócio, eu escuto muito dos meus clientes assim, no meu mercado é diferente. Meu caso é específico. Meu caso é específico, eu tenho uma coisa, é diferente mesmo. Eu sempre convido, olha, você vai participar de um em grupo, primeiro, né? Antes, você pode definir, claro, eu tenho aqui um horário para minha agenda hoje particular, né? 1 a 1. Mas vamos fazer o grupo primeiro? Dá uma olhadinha lá, e aí a gente faz 1 a 1 e você vai entender a diferença. Tudo bem? Beleza. A pessoa vem, quando tem a galera toda, seja no online, porque hoje eu tô transferindo esse conhecimento para online, né? Porque a gente é muito forte no presencial. Seja no presencial ou no online, uma pessoa levanta a mão e fala, olha, eu tenho uma dúvida, e apresenta essa dúvida. Quem tá na mesa se beneficia demais dessa dúvida. E nunca, nem teria pensado nessa pergunta. Sim. Então, quer dizer que se você estivesse no 1 a 1 comigo, você não teria pensado nessa pergunta, logo não teria essa visão, logo não mudaria isso no seu negócio. Então, eu costumo dizer que a inteligência, ela tá no time. Eu tenho uma inteligência, você tem uma inteligência. Mas nem a maior inteligência do mundo, nem as 2 maiores inteligências do mundo são maiores do que a inteligência de todo mundo que está em volta. Então, é compreender que a inteligência está no time. E que você, como guia da tua tribo, é o líder, o facilitador desse processo. Que conduz, tem uma linha mestra, que vai um começo, meio e fim de uma metodologia, ou algo que deu certo, que você fez e deu certo, mas que junto com as pessoas vai potencializar isso de uma maneira exponencial. Claro. E é meio que até lógico, físico, racional, né? Que mais pessoas, mais mentes, mais experiências, mais vivências, às vezes até a melhor resposta, que é a resposta que a pessoa vai entrar em ação, não vai vir de você. Verdade. Né? Acontece demais. A gente vai responder tudo, mas às vezes o que uma outra pessoa vai comentar é a melhor resposta para aquela pessoa naquele momento. Sim, né? Quando eu treino meus treinadores, que a gente tem um time de treinadores, eu sempre falo, antes de dar a resposta, porque a minha resposta é muito limitada. Eu sou uma pessoa limitada. Eu tenho essa visão de mundo aqui, do que eu vivi, do que eu apliquei, e que eu tenho uma possibilidade de ajudar quem está comigo, porque eu percorri um pouquinho mais, um pouquinho antes, né? Em alguma área. Antes de dar a resposta, você ergue a mão de alguém. Gente, tem alguém aqui que gostaria de compartilhar? A Camila tem uma dúvida. E essa dúvida, antes de eu falar para ela o que eu acredito que seja interessante que ela faça no negócio dela, tem alguém aqui que já passou por isso ou gostaria de compartilhar? Sempre tem alguém que quando ele termina de falar, eu falo, meu Deus, eu não daria uma resposta tão boa quanto essa. É demais. Não é? E aí eu falo, olha, eu não tenho nada a complementar, tá sensacional. Esse caminho é um caminho que eu acredito que você... Se você seguir esse caminho que o fulano te falou, vai dar boa lá na sua empresa, lá no seu negócio. E fora a gente, quando você conhece muitas empresas e empresários, né? Você trabalha com essa área de mercado, você começa a ver certas semelhanças padrões. Nas empresas, padrões, coisas que dão certo, coisas que dão mais resultado. E uma coisa que eu vejo é que sozinho, até hoje eu não conheci ninguém que conseguiu crescer bastante trabalhando sozinho, sem orientação, sem compartilhar, né? Sem estar em grupo. Até hoje, pode ser, né, que um dia eu conheça, mas não achei, não. Mas eu compartilho com você dessa, eu não conheço também, não. Mesmo os grandes atletas, vamos pegar aí o Michael Phelps. Ele tem o treinador, a pessoa que cuida da alimentação dele, o que cuida da parte física, tem todo um time em volta. Então, eu também não conheço ninguém que chegou a um patamar elevado de... Vamos considerar assim, ó, ele saiu da onde ele saiu e ele subiu de degrau, subiu de nível. Provavelmente teve alguém dando suporte para ele. Ou ele conversa com alguém, ou ele se inspira em alguém, ou ele está lendo algum livro. Nunca é sozinho, sempre tem algumas outras vozes. Eu costumo dizer que toda empresa ela cresce a partir de uma intervenção externa. Então, eu estou aqui, mesmo na minha empresa, eu ajudo empresários a crescerem suas empresas. E eu tenho pessoas que eu contrato para virem ajudar na minha empresa. Por quê? Porque eu tô dentro. Eu sou o líquido dessa garrafa, mas eu não consigo ver o rótulo. A intervenção externa vem falar, olha, tá aqui teu ponto cego, aqui tá teu ponto cego, aqui tá teu ponto cego. Ok? Você pode
com esse caminho, com esse caminho, com esse caminho. Uhum. Seja essa intervenção externa, uma consultoria, uma mentoria, alguém que possa vir, ou seja, alguém do grupo. Que vai dizer assim, Sim, ei, eu nunca vou esquecer um case que aconteceu muito engraçado. Tinham duas, não nas primeiras turmas, a gente não fazia ainda o filtro do ICP, também só fui saber depois, Ideal Customer Profile, né? Gente, a gente vai aprendendo cada coisa, né? Vai ficando Bom bonito, demais, né? Vai ficando bonito demais. Ficando lindo, a gente né? vai, esses dias atrás veio uma convidada dar uma aula pra nós, e aí ela foi incrível a aula que ela apresentou. Quando ela saiu, um cliente falou assim, Carol, você pode fazer um glossário? Porque eu não entendi algumas palavras que ela falou. Ai, meu Deus. Posso, né? Posso, que é muita coisa em inglês, né? A Mirim, da Call, o ICP e tal. Na segunda turma, nós tínhamos uma empreendedora que estava começando e ela estava fazendo ali seus 15 mil por mês. E nós tínhamos um empresário já bem sólido, né? A empresa dele é bastante conhecida aqui na cidade, que fatura 20 milhões mês. Os dois estavam na mesma mesa. Então foi até nessa época que o Sebrae veio para conversar com a gente como é que vocês conseguem colocar duas pessoas de realidades tão diferentes. E aí a gente foi entendendo ali o quanto que era o filtro da entrada e os produtos específicos para cada tempo, nível de jornada, vamos pôr assim. Sim. Que é o que a gente tem hoje. E aí o que aconteceu foi que na formatura, quando eles terminaram, a gente faz uma cerimônia de formatura. E na formatura ele falou, Carol, obrigada, eu te agradeço muito, foi incrível esse ano e tal, mas eu quero agradecer a fulana, a empreendedora que estava começando, que faturava 15 mil por mês, fazia 15 mil por mês. Porque um insight que ela me deu mudou o jogo do meu negócio. Olha isso. Num dia que ela levantou a mão e falou, ei, eu tava pensando na sua empresa esses dias, por que você não faz tal coisa? E aí eu anotei aquilo e a gente levou para reunião e hoje a gente está fazendo e não mudou o nosso jogo lá dentro da empresa. Olha só. E ali a gente percebeu que, opa, é a contribuição de alguém que vê de fora e tem esses pontos cegos. Olha, tem um ponto cego aí. Eu não sei como consertar esse ponto cego, mas eu vejo um ponto cego na sua empresa. Não, e o primeiro passo é você saber que o negócio existe, né? Não precisa ter o caminho, né? A resposta toda completa. Sim. Mas, poxa, detectei, vou começar a pensar, a cabeça vai processar. Né? Exato, e esse é o poder do grupo. E isso não tem como, no individual é restrito. Pode acontecer, é incrível, tem insights maravilhosos, no 1 a 1 você consegue também auxiliar de uma maneira muito poderosa, mas perde-se esse poder do grupo, essa inteligência que está no time. Sim. E o que você vê, assim, porque você comentou que um dos pilares, né, da tua metodologia tem a parte da pessoa, o cuidar de si, a parte comportamental, de desenvolvimento humano e pessoal. O que você percebe que tem em comum de quem está empreendendo, seja no mercado que for, como poxa, vira e mexe parece essa história, essa barreira, essa dúvida, essa crença. O que você identificou até hoje, assim, como uma das principais? Sim. A crença principal que eu ouço de todos é ninguém faz tão bem quanto eu faço. Esse é um clássico do empreendedor. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. E nunca vai encontrar mesmo alguém que faz tão bem quanto você faz, porque não existe um outro você com a mesma história de vida, com a mesma cabeça e tal. Mas você pode se dar o benefício da dúvida de ter alguém que faça melhor do que você. E aí o empreendedor, ele tem um desafio, que é entender, puxa, eu trouxe alguém para o meu time que é melhor do que eu, e aí eu vou precisar, talvez, remunerar ele, mas eu digo talvez porque o mercado de trabalho ainda no Brasil, ele é muito generoso para o empreendedor, para nós empreendedores. Você consegue, gente muito fera, né, a uma remuneração dentro de mercado, né? Não uma remuneração muito alta, mas dentro de mercado. Mas essa é a que eu mais escuto, não encontro ninguém, não, você não entende. Você não entende porque não tem quem vai pensar como eu penso ou fazer como eu faço. E aí você vê uma empresa com super potencial de alavancagem, de crescer bem, mas que o dono está fazendo nota fiscal. É que o dono está embalando, no meu caso, negócios tradicionais, né? Que o dono está embalando o produto para sair para entrega pelo correio. Ou que o dono mesmo ele está entregando. Então, ele fala, não, a pessoa vai muito devagar, deixa que eu entrego. Né? Essa mentalidade é a que mais faz com que as barreiras, que uma empresa que tem potencial de crescer muito, barre. E aí o que acontece quando que o empresário ele começa a perceber que existe luz no fim do túnel? Ele traz alguém. E aí eu sempre falo, lembra quando você começou? Eu lembro bem, quando eu comecei, eu fiz muita besteira. Quando eu sempre falo pro meu time. Tamo junto. Eu tenho um time bem jovem. Tanto que hoje eu tô de Barbie, porque eu tenho a festa da Barbie daqui a pouco, né, e tal. Eu tenho um time bastante jovem. E eu sempre falo pra ele, gente, eu errei muito. Eu tive a sorte de acertar bem. Poucas vezes que eu acertei bem. Em qual mercado, em qual abordagem que eu ia ter. Então, essa da Black Friday, por exemplo, foi um super insight que nem foi meu e que deu super certo. Então, às vezes que eu acertei foram excelentes escolhas. Mas eu errei muito, que foi muito ruim também. Né? De perdas grandes para a empresa, que eu poderia ter evoluído, mas cometi erros. E a maioria dos erros foi porque eu quis pôr a minha mão lá. Olha só. Cara, e tem que ter uma maturidade aí, uma boa
autoconfiança para dizer isso, sabe, da boca para fora mesmo, de você falar, cara, fui lá e estraguei o negócio. Perdi dinheiro, Eu conto o case do MBA de 450 mil, né, que eu fiz nós tivemos uma oportunidade, que na época parecia uma super oportunidade, alguns anos atrás, e nós entramos sem fazer a análise da empresa que a gente estava fazendo parceria, sem fazer uma análise de quanto que eles valiam, de o que de fato tinha. Nós entramos confiando na marca, e aí, burros na água, 450 mil, por falta de análise. Meu Deus! Sim, e aí o pessoal fala, nossa, meu Deus, sim, era o dinheiro da minha vida. Isso foi em 2017. E eu falei, cara, como que assim? Eu já empreendo há quase 20 anos, como assim? Que eu errei? Erra. Erra por quê? Porque não vou contratar ali uma empresa que vai me ajudar a entender. Burra, né? A entender se essa é realmente uma empresa que vale o que eles estão dizendo que eles valem. Que vai me dizer assim, não, aqui são os riscos que você vai correr. Não para economizar 20, eu paguei com 450. Então, essa é uma realidade que, se eu olho para... Eu costumo dizer que eu queria ter eu mesma hoje. Eu queria ter eu mesma para me ajudar. Para me ajudar. Mas a eu mesma de hoje há 6 anos atrás. Sim. Foi há 6 anos atrás. E não imagina, essa corrida, né, a maratona, que é empreender, eu vou olhando para trás, eu errei aqui. Só que aí, 2 anos depois, esse erro aqui me fez acertar a Potencial Pleno, que foi a empresa que eu criei. Aí eu criei ela bonitinha, finalmente, dentro de tudo que eu imagino que é cultura para time, atrair pessoas legais, ter um time que de fato leva a empresa para um caminho legal. Então foi por esse erro aqui que nós construímos a Potencial Pleno. Senão eu estaria lá provavelmente ainda. Se tivesse dado mais ou menos, alguma coisa exatamente. assim. Então, assim, a gente consegue olhar otimista, com muita frieza fria. e dizer, tipo, nossa, que bom. Agora, né? Frieza agora. Na hora, né? Você arrancou todas as unhas, né? Puxou os cabelos, foi bem assim. Não, é choro, né? É choro. Ai, como que eu pude fazer isso comigo, com minha família? Né? É demais, né? Olhando para trás. Não, mas o legal de olhar para trás, de novo, com muita, né? Eu falo que maturidade não faz só a gente perder colágeno, né? Graças a Deus, a gente aprende muita coisa com maturidade, isso é muito bom. Você olhar e aprender, de verdade, você aprender, você até ter gratidão pelos erros. Você fala, nossa, que bom que eu errei com aquilo, porque isso catapultou essa outra ação. Isso fez eu tomar aquela atitude, aquele choro todo que teve. Nossa, que bom, eu precisava de todas aquelas lágrimas para aquela outra coisa acontecer. E isso é uma evolução. Talvez alguém que esteja assistindo a gente hoje aqui esteja nesse momento. Desse choro e achar que não é pra mim, errei, pronto, vou voltar a fazer outra coisa. E acabou, né? E de fato, como eu falei, são vários erros que proporcionaram, e hoje eu olho para trás, é claro, com muito trabalho, muito desenvolvimento humano. Por que eu sempre falo para os meus clientes que a mentalidade é tudo? Porque se você não cuida da sua mente, se você não cuida da sua saúde física, mental, emocional, enfim, se você não cuida da sua saúde, eventualmente pega. E me pegou obviamente lá atrás, ninguém é de ferro. E aí, quando eu olho com gratidão, eu olho com, opa, aprendi e cuidado agora. Porque eu continuo sendo eu, né? Você continua sendo você. Né? Ainda tem aquela coisa, eu quero já, eu quero agora, eu quero tudo, eu quero já. Né? Mas o empreendedor, ele precisa... A primeira crença dentro disso é, não vou encontrar ninguém como eu. Mas lembra lá quando você começou? Você cometeu erros? Eu cometi muitos erros. Então, quem começar comigo também vai cometer erro. Só que nós temos um conceito dentro da empresa que é errar certo. Errar certo é errar uma vez só. Então, o que é? Não, erramos bem. Não vamos chorar esse leite derramado aqui porque a gente já errou. Então, vamos errar certo? Como que a gente nunca mais comete esse erro? Vamos criar, ou a gente cria um processo, ou muda alguma coisa. Então, nós fazemos o errar certo. Legal. Para que todo mundo evolua. Todo mundo tem direito de errar. Mas errou, qual que é o erro certo aqui? O que nunca mais isso aqui vai acontecer? Oba, aconteceu de novo? Que pode acontecer de novo? Óbvio que sim. Quais são os ajustes? E aí ter parâmetros muito claros para a formação dessas pessoas que estão contigo ali, para que, certamente, você, quando tem a ideia que o empreendedor é o visionário idealista, executor, ele tem a ideia, ele tem a time que dá suporte para esse avanço. E quando você tem um time, aí sim é a empresa. Aí a visão se torna o que está prestes ali a acontecer. Isso, né? aí você sai de negócio e vai para a empresa. Eu vejo muito, entrando agora no digital, eu vejo muitos negócios digitais, poucas empresas digitais. Negócios digitais é muito na figura do expert, muito na figura de quem tem ali a expertise, né, o especialista. Mas a estrutura por trás do especialista, ele não tem muito suporte. Então, ele limita tudo.
limita demais, não tem como, né? E o que te empolga, Carol, quando você tá lá trabalhando com um monte de gente, quantas pessoas já passaram por você hoje? O que faz teu olho brilhar dentro da Potencial Pleno, dentro dos treinamentos, ou de tudo quando você olha, assim, o que você fala, cara, massa demais, isso aqui, tesão. Duas coisas fazem meu olho brilhar. A sala de aula, a professora não saiu de dentro de mim, né? Hoje é um outro nome, né? Hoje é um outro nome, é treinadora o nome hoje, né? Treinadora, mentora. Mas a sala de aula, eu costumo brincar que eu aperto o play e aí eu tô no meu espaço. Eu amo dar aula, sempre gostei de dar aula. Eu comecei lá cedinho, aí dando aula de inglês, aí depois comecei a dar aula para os meus colaboradores, treinamento, e aquilo foi me brilhando. Hoje, eu sei que a sala de aula, se eu desse aula todos os dias, eu tô em paz todos os dias, porque eu amo dar aula. Okay? E o segundo é criar novos projetos. E aí, eu deixo meu time bem louco. Perdão, time da Carol. Exato. Porque eles sabem que quando eu volto de alguma experiência fora, ou porque eu vou em algum evento, e aí eu chego com o meu caderno, e eles já falam, vixe Maria, vai ser a loucura. Nós temos termos café muito... aí que a mulher chegou. Nós temos alguns termos muito peculiares, né? Porque que, como podcast, é um podcast de família, eu não vou dizer, mas nós temos alguns termos, vixe Maria, é agora que né, a porca torce o rabo. Porque eu gosto muito dessa criação de novos projetos. Por quê? É na execução da ideia. Então, tive uma ideia bacana. Eu fui a um evento semana passada, retrasada, e eu falei, caramba, eu gostei do formato desse evento. Eu acredito que para os nossos clientes mais premium, um formato desse ia ser legal. Eu cheguei na sexta-feira, não fui para o escritório. Segunda-feira, chamei a nossa líder da experiência do cliente e falei, olha, eu gostaria de fazer esse formato aqui, ó. Nós vamos precisar de mesas assim, um formato assim, o palco assim, a luz e tal. E ela falou, bacana. Pra quando? Quarta-feira. E aí ela, não vai ser pra quarta-feira, não. Mas qual quarta-feira você tá dizendo? Quarta-feira, assim, tipo, daqui 6 meses? Isso. Uma quarta aleatória. E aí, quarta-feira eu acredito em você. Vai. Ela, não, olha, eu vou conseguir tudo menos esse aqui. Não, não existe menos esse aqui. Eu acredito em você é potência. Ótimo, né? Porque como eu chamo os nossos clientes e os nossos colaboradores, você é potência, vamos! E aí, no fim, quarta-feira, adivinha? Tava lá, a estrutura pronta. Tá então, ter um time é importante para isso, mas o que brilha meu olho é trazer e aí ver pronto. Que não necessariamente está com a minha mão hoje. Ainda tem muitas coisas que eu faço, obviamente, que estão com a minha mão, mas ter um time para você chegar com a ideia na segunda e ela tá aplicada na quarta. Caraca, isso é lindo demais. Isso é muito importante. Isso é lindo demais. É o sucesso do tipo, realizei, né? Porque muita coisa a gente só vê e não realiza. E até hoje, dentro de todos esses montes de coisa que você já fez, o que você entende que é a tua maior conquista, assim? O que foi o topo mais legal que você já chegou? Eu tenho várias... Essa pergunta, ela sempre me pega, sabe? Porque eu vou lembrando de todas as conquistas que eu já tive, que eu fui muito agraciada. Eu sou muito grata pela família que eu tenho, eu sou muito grata pelo relacionamento que eu tenho, eu sou muito grata pela vida, né? Feliz sem motivo, algumas pessoas me dizem, eu sou mesmo, mas com motivo. Com motivo. Porque a minha vida, Deus foi muito generoso comigo, né? Mas dessas conquistas, eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, e eu tinha 2 grandes objetivos na época. Ter uma JOG, que eu tô de novo denunciando a minha idade. Quem aqui lembra do que é JOG? A gente vai deixar um glossário aqui embaixo desse vocabulário de algumas décadas atrás. Exato. E viajar para Disney. Isso para mim, na época, parecia totalmente incabível, porque eu venho de uma família super simples. A minha irmã foi trabalhar nos Estados Unidos como diarista para poder estudar inglês e vir, e a gente abrir a escola. Então, foi toda uma transformação da nossa vida familiar por esse passo que ela deu. Então, quando eu comecei a estudar inglês, parecia super impossível. E aí, olhando para trás, você acredita que a JOG é a que mais me marca? Olha só, que lindo. De coisa material, mas não pelo material dela, mas pelo todo o contexto de onde a gente saiu, da minha família super simples, de ter a possibilidade de aprender inglês no segundo idioma, de eu ter a possibilidade de abrir uma escola super cedo, né? Porque eu não tinha muito caminho. Eu lembro bem quando a minha irmã ofereceram para ela uma escola de inglês, ela já tinha uma. Ofereceram para ela, falou, olha, eu tô com um filho pequeno, é distante. E aí eu falei, olha, eu vou. Sem muito saber o que era também, meio totalmente sem a maturidade, né? Com 16 anos eu vou, eu nem sabia o que eu estava dizendo. Mas eu sabia que eu ia ter que trabalhar. Ou eu trabalhava para alguém, porque eu estava ali com 16, saindo do ensino médio, eu ia precisar ajudar a minha família.
Ou eu tinha a oportunidade ali de comprar uma escola, porque alguém estava indo embora pro Canadá e financiou em várias, a perder de vista, parcelado, Viva o Brasil e o parcelamento, né? O boletim. Tá, eu não posso comprar, mas parcela. Né? Que parcelou em muitas. E aí foi a minha primeira conquista material desse trabalho, desse ponto todo. Foi uma bis azulzinha, que me carregou por bastante tempo. Aí foi o primeiro meio de transporte. Eu tenho muito carinho de lembrar disso e de lembrar do dia que eu comprei em dólar. Eu tinha ido para os Estados Unidos fazer um intercâmbio trabalhar. Trabalhei lá por 3 meses, intercâmbios work and travel. E quando eu voltei, eu trouxe. E aí eu fui lá na loja e comprei com 600 que orgulho, dólares. né? E Que orgulho. orgulho. Meu Deus. Foi aquele dia. Foi um dia que eu falei, é possível. Sabe aquela coisa de... É possível você mudar uma realidade porque algumas pessoas colocaram essa realidade em jogo, né? Eu sou muito grata aos meus pais. O esforço deles em trazer educação para nós, que sempre foi a prioridade. Nós somos 4 filhos. Nós tivemos sempre uma educação muito boa, o melhor que eles poderiam dar. A ousadia da minha irmã de ir para fora do Brasil, trabalhar e aí aprender inglês e voltar e fazer essa transição ali, que ela comprou a escola de inglês. A partir de então, bolsas de estudo, que eu fui estudando com bolsa com ela, ou então com os amigos dela para ficar mais perto de casa, até que me levou à minha própria empresa e a primeira viagem. Então, quando eu voltei, me brilhou o olho nesse sentido de... Quando eu olho para trás, todo esse histórico de todas as pessoas que me possibilitaram ter esse momento, porque eles foram quem eles foram, que me ajudaram nesse processo, sabe? Que massa, então, né? E de novo, não foi sozinha. Nunca é. Não é sozinha, gente. Olha só como a gente volta a entender que, às vezes, a gente fica, sei lá, doído, né? Ou sofre alguma, sei lá, traição, né? Alguma coisa e fala, ai, não vou mais acreditar em ninguém, não confio em ninguém. Nenhuma história a gente constrói sozinho, gente. E quando a gente tenta fazer sozinho, é carregar um peso que nossas costas não foram feitas para carregar isso. Não cabe. Tudo são pessoas. E, obviamente, a maioria das pessoas é do bem. Sempre tem uns filhos da mãezinha, né? Sempre tem. Os abençoados, né? Isso, umas bênçãos, obrigada. Sempre tem umas bênçãos que aparecem no nosso caminho. Seres de luz. Mas a grande maioria das pessoas é muito do bem, muito do bem. Sim. E o primeiro passo, por exemplo, para que você construir qualquer coisa é confiar em quem está contigo. Exato. É o primeiro passo. Acreditar. Aí eu prefiro acreditar. E se porventura a pessoa desapontar, trair, não entregar, não executar, não é um problema meu. Não é uma questão minha, é uma questão da pessoa. É claro, nós não somos robôs, a gente fica chateada, eu fico chateada, revoltada, primeiro revoltada, depois chateada, não sei qual é o seu primeiro, a ordem do negócio. Mas sempre quem vale a pena por quem faz, por quem tá junto, por quem você pode confiar, como que você acredita. E nessa trás, se você olha para trás, quando eu olho para trás, eu sei quais foram os momentos que eu não faria sozinha. De jeito maneiro. Hoje, eu olho agora para o momento da minha vida e falo, não, isso aqui eu não faria sozinha. O que a gente faz com a empresa, o que eu faço com a minha vida pessoal, o que eu faço com a minha vida familiar, as pessoas que a gente tem a oportunidade de auxiliar e apoiar de alguma forma, sejam clientes ou não, só acontece porque tem gente ao meu redor. Porque eu tenho pessoas muito confiáveis, muito bacanas, gente do bem, feliz, que tá ali porque eles entenderam que para eles também vale a pena. Então, essa troca é o mais bonito do empreender. Eu costumo dizer que nós temos uma missão, né? Que eu sou dessa, da missão na cara bandeira. Nós temos uma missão nesse mundo, né? Sim, obviamente, gerar recursos, dinheiro com as nossas empresas, mas também fazer com que as pessoas possam, que a gente possa mudar a forma de ver o trabalho, a forma de ver a confiança, as relações que a gente tem, e que nós empresários, empreendedores, a gente tem uma missão no sentido de gerar emprego, de gerar renda, de movimentar a economia. Sim. Hoje, mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados por micro, pequena, média empresa. Por quem está assistindo a gente aqui, que às vezes fala, puxa, será que eu contrato? Ou, meu Deus, eu não sei se esse é o momento, eu estou com uma pessoa aqui, tá um pouco desafiador. Somos nós que movimentamos essa economia. Então, vale a pena investir. Mas você vai dedicar tempo. Agora, trabalhar com gente, também tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Tem que ter paciência. São pessoas, gente. São pessoas. Complexo. A pessoa, Carol, como é que eu faço? Olha, você tem uma pergunta de pessoas para mim? É complexa a resposta. Porque o ser humano é muito complexo. Né? Não tem. E é muito caso a caso, né? Eu acho que é o lado mais lindo que a gente tem e vai ser desafiador para todo mundo. E, sei lá, faça as pazes com isso, né, Carol? Para não criar disso um problema. E o que você tem, você e a Potencial Pleno tem como um próximo
um próximo passo, uma próxima conquista? Qual que é a próxima coisa que vocês querem comemorar? Você como empresária, empreendedora, você com o seu time, com a tua missão que você tem com a tua empresa, o que está ali na frente? Qual que é a tal da cenourinha que vai puxando você? É o digital. É o digital. Nossa primeira pequena conquista, eu brinco que esses dias atrás nós fizemos uma campanha que era R$47 uma aula online, né? E aí eu falei que eu nunca fiquei tão feliz de ver R$47 no meu celular, cara. Que delícia! Eu digo, R$47! Por quê? Porque funcionou, porque o nosso time tá engajado para isso, porque é algo que ali 6 da manhã, pum, meu Deus, alguém comprando 6 da manhã, gente, né? Eu tenho os doidões da madrugada que perguntam lá às 2 da manhã, como é que funciona esse curso? Então, esse momento... É engraçado isso, você fala assim, gente, mas são 2 horas, por que essa pessoa tá pensando em comprar um curso 2 horas da manhã, né? Como assim? E aí a internet tem esse poder, né? E a gente tá entrando, nós somos muito bons no presencial, a gente conquistou muito legal ali, né? Como empresa, como P2, nossos treinadores, com os nossos clientes. Nosso próximo passo e grande desafio é levar essa expertise para o digital, né? E aí poder impactar mais pessoas. Nosso número é impactar 1 milhão de pessoas. Esse é o nosso grande passo com a empresa. Então, poder impactar 1 milhão de pessoas e para impactar 1 milhão de pessoas somente com a internet. E é por isso que a gente está acelerando aí no digital. Que máximo, que máximo. Carol, e tem uma galerona assistindo a gente. O pessoal em todas as etapas, se identificando com um monte de coisa que você falou. Só que eu queria que você deixasse um compartilhamento, uma mensagem, um conselho, um apoio, sei lá, senta aqui do meu lado e chora comigo, o que você achar melhor. Para quem está aqui e está nessa jornada, e está em qualquer estágio, onde ainda está trabalhando sozinho, ainda não começou a ter equipe, ou começou a ter equipe agora e está vendo que, poxa, se era difícil sozinho com pessoas, talvez vou ter umas coisas diferentes que eu vou aprender. Então, só para te colocar de toda a galera que está aqui, e como que você poderia dar uma mensagem para eles. Bacana. Eu não sei onde eu ouvi, mas tem uma frase que me marcou muito. Que as coisas acontecem lentamente e então de repente. Então, tudo na nossa vida, olha, se você olhar para a tua vida, as coisas vieram de pouquinho, e de repente... Só que do nada, da noite pro dia, da noite pro dia. Então, para quem tá assistindo a gente aqui, que tá começando, por exemplo, as coisas vão acontecer lentamente. É natural. Eu lembro lá da primeira matrícula que eu fiz, lá da escola de inglês. Ou ainda, quando eu fazia vendas antes, vendia bombom, eu gosto da área de vendas, né? Sempre gostei. Foi lentamente. Primeira matrícula, depois a segunda, depois a terceira. E aí, quando eu contava esse case, nossa, a gente fez 200 matrículas em 2 dias, uau! Mas é de uma em uma, né? É lentamente. Aí, de repente, numa campanha a gente fez 1 ano de campanha. Então, tudo acontece lentamente e então... de repente. Das coisas legais na vida e das coisas também que nos prejudicam. Então, ninguém engorda da noite para o dia. É lentamente, então, de repente, você não entra numa calça. Então, é lentamente que você trabalha todas as noites, está no digital, grava vídeo, grava aula, e grava vídeo, grava aula. Eu, hoje, fazendo esse movimento, olha, tiro o chapéu, viu? Eu tô tirando o chapéu ainda mais para quem eu admiro no digital, do quão trabalhoso é, do quanto detalhe que tem. E é lentamente... E aí, então, de repente. O ponto é, a gente nunca sabe quando é o de repente. Agora, se você para a 1 milímetro antes do de repente, ele não vai acontecer e aí não deu certo. Então, é lentamente você constrói um time. É devagar mesmo. Aí você vai querer, nossa, mas eu queria alguém agora, pronto, vamos. E pode ser que caia do céu, acontece também. Acontece, não é? Anjos aparecem, acontece, né? Do tipo, meu Deus, apareceu uma pessoa do céu aqui. Mas é lentamente que você constrói um time e de repente você tem um time. É lentamente que você constrói uma empresa, um negócio, e de repente você tem uma empresa. É lentamente. O que não dá para acontecer é o parar. É parar de parar. É continuar caminhando em frente. Fez uma venda. Continua e vai atrás da segunda venda. Contratou uma pessoa, tá desafiador ali. Entende o que você precisa fazer dos treinamentos, da cultura, de entender se é aquela pessoa mesmo, se é uma outra. Lentamente o caminho vai, e então de repente. O que a galera toda vai ver, quem vai ver na internet, quem vai ver na família, quem vai ver, é o de repente. Nossa, de repente, aí deu certo. Que sorte que a Carol tem. Meu Deus, Carol, Camila, olha que beleza. Não, nem vejo, aí eu nem vi esse movimento, de repente ela tá aí nas redes sociais. Então, confia no poder do lentamente.
É lentamente, de repente. E eu sei que é duro porque, assim como empreendedora, eu tenho pressa. Você tem pressa? Puxa, meu Deus. Nossa, E eu como? tenho pressa. Mas é lentamente que as coisas acontecem. E aí, de repente, e você fala, nossa, olha aí, que beleza, aconteceu. Que máximo, né? E ter essa consciência, acho que já deixa a gente muito mais em paz, porque amanhã é um outro dia, a gente vai ter que fazer um monte de coisa, e no outro, e no outro, e no outro, mas tendo essa confiança que o nosso de repente vai acontecer, né? Deixa mais suave, deixa mais, sei lá, docinho o caminho pra gente chegar lá, né? E que massa. E quem tá precisando da tua ajuda, Carol? Quem ouviu tudo isso falou, meu Deus, eu preciso dessa mulher na minha vida, eu preciso dessa ajuda. Como que faz pra te encontrar hoje? Instagram, @Carol Costa. Como Carol Costa é um nome bastante comum, eu precisei colocar no Costa 2 Cs e 2 Ts. Então é Carol Costa, @Carol Costa, Costa com 2 Cs e 2 Ts, ou pela minha empresa, @Potencial Pleno Oficial. Só seguir a gente lá no Instagram, tem todas as informações por lá, e a gente todo dia tem conteúdo sobre gestão de negócios, sobre liderança, sobre mentalidade. Então, a gente contribui bastante também lá no nosso Insta, só seguir. Muito massa. Muito obrigada, Carol. Que delícia conversar com você. Foi obrigada incrível. pelo convite, por estar aqui, pela abertura. Você, assim, desde a primeira vez que eu te ouvi, eu falei, gente, essa pessoa é muito especial. É muito especial. Preciso ficar muito perto dela. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo de ter encontrado você nesse... Eu acredito que Deus, ele tenta separar os louquinhos, mas a gente se encontra, né? A gente se encontra. Brincadeira. Mas eu fiquei muito feliz de te conhecer e ainda muito mais grata pela oportunidade de vir aqui falar no teu podcast. Parabéns pelo teu trabalho, eu sigo lá, admiro muito. Tá ajudando muita gente a revolucionar a educação nesse Brasilzão, porque é isso que nos move. Eu vejo isso em você, então obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que massa. Obrigada, Carol.